Desde os tempos mais remotos, a humanidade ergueu os olhos para o céu noturno e se deixou fascinar pelo brilho avermelhado de um ponto solitário que destoava das demais estrelas. Este corpo celeste, envolto em mistério, logo seria batizado de Marte, em homenagem ao deus da guerra. Sua coloração incomum sempre despertou a imaginação de povos antigos, que viam naquele tom vermelho sangue um presságio de batalhas e destruição. Hoje, a ciência nos oferece uma explicação mais concreta. O segredo por trás da tonalidade de Marte está no óxido de ferro presente em sua superfície. Em outras palavras, o planeta é literalmente coberto por uma camada de ferrugem cósmica, que reflete a luz do Sol de maneira única, criando o espetáculo visual que podemos contemplar da Terra. Mas Marte não é apenas um enigma cromático. O planeta vermelho é um deserto imenso, frio e repleto de segredos geológicos. Seus desertos, dunas e montanhas gigantescas contam a história de um mundo que um dia foi muito diferente do que vemos hoje. Cientistas acreditam que, bilhões de anos atrás, a superfície de Marte foi coberta por rios e lagos, alimentados por uma atmosfera mais densa e rica em gases. A oxidação dos minerais ferrosos em contato com essa antiga água é justamente o que espalhou a ferrugem pelo solo marciano, transformando o planeta em um reflexo congelado de seu passado aquático. Cada grão de poeira vermelha carrega em si a memória de mares desaparecidos e de um ambiente que talvez tenha sido habitável. Além de sua cor característica, Marte também abriga formações impressionantes que reforçam seu caráter único. O Monte Olimpo, por exemplo, é o maior vulcão conhecido do Sistema Solar, com quase 3 vezes a altura do Everest. Já o Vale Marineris é um cânion colossal, que poderia engolir os maiores desfiladeiros da Terra sem esforço. Essas estruturas, somadas ao solo avermelhado, criam uma paisagem ao mesmo tempo desoladora e fascinante, como se estivéssemos diante de um planeta que guarda cicatrizes de um passado violento e épico. Essa coloração vermelha, portanto, não é apenas um detalhe estético, mas um símbolo que nos conecta à própria história geológica de Marte e ao imaginário humano, que sempre o associou à guerra, ao sangue e ao mistério. E é justamente essa atmosfera de mistério que continua a atrair exploradores modernos. Missões como a dos rovers Curiosity e Perseverance buscam compreender a fundo se Marte ainda guarda vestígios de vida microscópica, escondida sob o solo enferrujado. A cor vermelha que antes simbolizava destruição para os antigos, agora se transforma em esperança para a ciência. Esperança de que um dia possamos encontrar respostas sobre a origem da vida e até mesmo expandir a presença humana para além da Terra. Marte, com sua aparência árida e seu manto avermelhado, não é apenas um planeta distante, é o espelho de nossos medos, de nossas lendas e de nossos maiores sonhos. Desde os tempos antigos, Marte sempre despertou a imaginação da humanidade. Conhecido como Planeta Vermelho, esse vizinho misterioso da Terra esconde segredos que fascinam cientistas e curiosos em todo o mundo. Mas além da sua aparência avermelhada, existe algo ainda mais intrigante: a forma como o tempo passa em Marte. Enquanto aqui na Terra estamos acostumados com dias de 24 horas e anos de 365 dias, Marte segue um ritmo diferente, quase como se tivesse sua própria cadência cósmica, moldada pelas engrenagens silenciosas do universo. Em Marte, um dia é chamado de Sol, e sua duração é de cerca de 24 horas e 37 minutos. Essa diferença pode parecer pequena, mas representa um desafio gigantesco para futuras missões tripuladas. Imagine astronautas tendo que ajustar seus relógios biológicos para acompanhar um ciclo que não é exatamente igual ao terrestre, mas também não é radicalmente diferente. Esse pequeno detalhe altera rotinas, planejamentos e até mesmo a percepção de tempo dos que ousarem viver no planeta vermelho. Cada pôr do sol marciano com seu tom azul avermelhado lembraria esses pioneiros de que estão em um mundo onde o tempo não segue nossas regras. Já os anos em Marte são uma história à parte. Enquanto na Terra contamos 365 dias para completar nossa volta ao redor do Sol, Marte precisa de 687 dias terrestres para finalizar a sua jornada. Isso significa que um aniversário em Marte demoraria quase o dobro para chegar. Crianças nascidas lá envelheceriam devagar em comparação conosco. E medir o tempo em décadas ou gerações teria um significado completamente diferente. Esse ciclo mais longo também altera as estações marcianas, que duram quase o dobro das terrestres, criando cenários extremos, invernos gelados e verões que, embora mais quentes, ainda permanecem frios para os padrões humanos. Essas diferenças na duração dos dias e anos não são apenas curiosidades astronômicas, mas fatores cruciais para pensar na colonização do planeta. Tecnologias de cultivo, gerenciamento de energia e até a organização social dos colonos precisariam ser adaptadas,
para essa nova realidade. Em Marte, o tempo é um lembrete constante de que não estamos em casa, mas em um território que exige respeito e adaptação. O planeta vermelho nos mostra que a vida fora da Terra não é impossível, mas será moldada por ritmos estranhos, quase poéticos, que desafiam nossa noção de normalidade. Assim, cada sol em Marte carrega a promessa de um novo capítulo na história da humanidade. E cada ano marciano, com seus 687 dias, reforça a ideia de que explorar o universo é também aprender a viver sob outras medidas do tempo, aceitando que em cada canto do cosmos o relógio da vida bate um compasso diferente. Em um mundo distante, vermelho e frio, um detalhe invisível aos olhos humanos muda por completo a forma como a vida poderia existir. A gravidade. Marte, o quarto planeta do nosso sistema solar, é um gigante enigmático quando comparado à Terra, mas guarda em sua essência uma força bem mais fraca que a que nos mantém presos ao chão. A gravidade marciana equivale a apenas 37 a 38% da gravidade terrestre, o que significa que tudo em sua superfície pesa menos. Imagine uma pessoa com 70 quilos aqui na Terra. Ao pisar em Marte, teria a sensação de carregar apenas 26 quilos. É como se cada passo fosse mais leve, como se o corpo desafiasse as amarras da matéria, vivendo em um estado próximo ao de um sonho. Mas essa leveza não seria apenas um alívio para nossos músculos. Em Marte, saltos seriam mais altos, movimentos mais amplos e, possivelmente, até mais perigosos, pois a menor gravidade poderia dificultar o controle dos deslocamentos. Ao mesmo tempo, isso levantaria grandes desafios para a adaptação do corpo humano. Ossos, músculos e até mesmo o sistema circulatório foram moldados para resistir à força terrestre. Em Marte, a fraqueza gravitacional poderia, ao longo do tempo, causar perda de massa óssea, diminuição da densidade muscular, e até problemas na distribuição do sangue. Viver no planeta vermelho seria, portanto, uma batalha silenciosa entre a biologia terrestre e a física marciana. E o impacto não para no corpo humano. A gravidade mais fraca molda a própria natureza marciana. Sua atmosfera é mais rarefeita, incapaz de reter calor ou proteger contra a radiação cósmica com a mesma eficiência que a Terra. Também influencia o comportamento da água, que em Marte não consegue permanecer em estado líquido por muito tempo na superfície, evaporando ou congelando quase que instantaneamente. Tudo isso revela como um detalhe aparentemente simples menos a força que puxa tudo para baixo. É, na verdade, um dos fatores mais importantes para o equilíbrio de um planeta e para a possibilidade de vida. Assim, Marte nos lembra que não é apenas sua distância do Sol ou sua composição rochosa que o torna diferente, mas a delicada dança da gravidade que dita como cada forma de matéria se comporta. No planeta vermelho seríamos mais leves, mais ágeis, mas também mais vulneráveis. Um lugar onde cada salto nos aproximaria das estrelas, mas cada passo revelaria o quanto ainda dependemos da gravidade da Terra para sobreviver. Afinal, Marte não é apenas o vizinho curioso do nosso planeta. Ele é a prova viva de que o universo é moldado por forças invisíveis e que a vida como a conhecemos é uma exceção rara e preciosa nesse vasto cosmos. Marte, o planeta vermelho, guarda em sua paisagem um espetáculo que desafia a imaginação humana. O maior vulcão e um dos maiores cânions de todo o sistema solar. Para muitos, esse planeta pode parecer apenas uma esfera distante tingida de vermelho. Mas em sua superfície árida e gelada, existem formações tão colossais que fazem até mesmo as maiores montanhas e vales da Terra parecerem minúsculos. No coração desse mistério cósmico está o Monte Olimpo, ou Olympus Mons, uma estrutura tão imponente que ultrapassa em quase 3 vezes a altura do Monte Everest, atingindo entre 22 e 25 quilômetros. Imagine estar diante de uma montanha que se ergue até o limite das nuvens mais altas da Terra. Um titã silencioso e adormecido, moldado por erupções vulcânicas que se estenderam por milhões de anos. Ao lado desse gigante existe também o Valles Marineris, um desfiladeiro colossal que corta a crosta marciana por até 4.000 quilômetros de extensão. Tão vasto que, se estivesse em nosso planeta, poderia atravessar quase todo o continente americano. O Monte Olimpo não é apenas grande, é praticamente descomunal. Sua base se estende por 600 quilômetros de diâmetro, maior que todo o território da França. E suas encostas são tão suaves que um explorador poderia escalar seus flancos quase sem perceber a inclinação. Essa dimensão absurda, ela é resultado da gravidade mais fraca de Marte e da ausência de movimento das placas tectônicas, fatores que permitiram que o magma se acumulasse sem ser deslocado, construindo uma montanha que parece tocar o espaço. Já o Valles Marineris é um abismo de proporções desumanas, com profundidades de até 8 quilômetros, onde a luz solar se perde entre paredes gigantescas. Muitos cientistas acreditam que ele se formou a partir do rompimento da crosta marciana, um ferimento colossal no planeta, como se fosse uma cicatriz eterna, que revela a violência das forças internas que moldaram Marte. O contraste entre o vulcão adormecido e o cânion rasgado na superfície
transforma o planeta em um verdadeiro museu de catástrofes geológicas. Se o Monte Olimpo e o Valles Marineris estivessem na Terra, mudariam completamente a forma como enxergamos nosso mundo. O vulcão se ergueria como um deus entre as montanhas, visível a centenas de quilômetros de distância, enquanto o cânion dividiria continentes inteiros, criando fronteiras naturais intransponíveis. Mas em Marte eles permanecem isolados, guardados por uma atmosfera rarefeita e por tempestades de poeira que varrem o planeta, como se fossem guardiões silenciosos dessas maravilhas. Essas estruturas não apenas nos impressionam por seu tamanho, mas também despertam um sentimento profundo de mistério. O que mais Marte esconde em suas paisagens colossais? Seriam esses locais testemunhas de uma era em que o planeta foi ativo, pulsante, talvez até habitável? A grandeza do Monte Olimpo e do Valles Marineris nos lembra que, além do vazio frio do espaço, existem mundos moldados por forças que desafiam nossa compreensão. O planeta vermelho, com seus segredos geológicos, continua a chamar nossa atenção, como um enigma eterno à espera de ser desvendado. No coração do Sistema Solar, Marte se destaca não apenas por sua coloração avermelhada, mas também por fenômenos climáticos extremos que o tornam um planeta imprevisível e fascinante. Entre eles, as gigantescas tempestades de poeira são os eventos mais marcantes e aterradores, capazes de transformar toda a superfície marciana em um palco de caos cósmico. Diferente da Terra, onde tempestades de areia são limitadas a certas regiões desérticas, em Marte esses eventos podem se expandir de forma global, envolvendo o planeta inteiro em uma cortina sufocante de poeira avermelhada. Os cientistas acreditam que essas tempestades são alimentadas por ventos de alta velocidade, aquecimento solar desigual e a própria atmosfera rarefeita de Marte que facilita o levantamento de partículas microscópicas de poeira. Quando elas começam, não existe um ponto previsível de parada, e em questão de dias, o céu marciano pode desaparecer em uma escuridão fantasmagórica. O impacto dessas tempestades vai muito além da estética macabra que proporcionam para as sondas e robôs enviados ao planeta. Esses eventos são verdadeiros inimigos naturais. Painéis solares ficam cobertos de poeira, reduzindo drasticamente a energia necessária para as operações. Um dos exemplos mais conhecidos foi o fim da missão da sonda Opportunity, que trabalhou por mais de 15 anos em Marte até ser vencida por uma tempestade global. Em 2018, o silêncio da sonda se tornou quase um epitáfio para a fragilidade da tecnologia humana diante da fúria marciana. Além disso, essas tempestades alteram drasticamente a temperatura da superfície, podendo prender calor em algumas áreas e esfriar intensamente outras, o que aumenta ainda mais a dificuldade de sobrevivência. Para futuros astronautas que desejam explorar Marte, essa é uma das maiores ameaças, pois uma tempestade global poderia bloquear a luz solar por meses, tornando a energia escassa e limitando os recursos de sobrevivência. Mas, para além da ameaça, essas tempestades também carregam um ar de mistério. Há quem sugira que elas possam desempenhar um papel fundamental na dinâmica atmosférica do planeta, ajudando a distribuir poeira e calor de maneira que mantém Marte em um frágil equilíbrio climático. Os registros mostram que algumas dessas tempestades podem durar semanas e, em casos extremos, até meses, dando ao planeta a aparência de uma escuridão eterna. Imagine um explorador humano em solo marciano, vendo o horizonte ser engolido lentamente por uma parede de poeira que se ergue até dezenas de quilômetros de altura, obscurecendo o sol e mergulhando o mundo vermelho em uma penumbra sufocante. Esse é o cenário real que as tempestades globais de Marte podem proporcionar. Não apenas um espetáculo da natureza, mas um lembrete sombrio de que esse planeta, apesar de fascinante, é também um ambiente hostil e implacável. E você, se tivesse a chance de estar lá, teria coragem de encarar semanas de escuridão em meio à fúria de Marte? Marte, o misterioso planeta vermelho, sempre exerceu um fascínio sombrio sobre a humanidade, mas atrás de sua coloração única e paisagens desoladas, esconde-se uma realidade ainda mais assustadora: sua atmosfera rarefeita e suas temperaturas extremas. Diferente da Terra, onde a vida se desenvolveu em condições relativamente estáveis, Marte é um ambiente hostil, quase como um mundo amaldiçoado, que não permite a sobrevivência sem proteção. Sua atmosfera é fina, composta quase inteiramente por dióxido de carbono menos cerca de 95% menos, e com apenas 0,1% de oxigênio. Isso significa que qualquer tentativa de respiração direta seria um convite à morte, transformando cada inspiração em desespero. Imagine-se caminhando sob o céu avermelhado, sabendo que sem seu traje espacial o ar que preenche seus pulmões não traz vida,
mas sim sufocamento e silêncio eterno. No entanto, o perigo não termina aí. Marte é um planeta marcado por extremos que fariam qualquer corpo humano definhar em questão de instantes. Enquanto durante o dia em regiões próximas ao Equador as temperaturas podem alcançar tímidos 20 graus Celsius, quase como uma ilusão acolhedora, ao cair da noite ou nas áreas polares a realidade se revela brutal. O termômetro despenca para 125 graus Celsius, frio little, capaz de congelar não apenas carne, mas qualquer esperança de sobrevivência. A superfície marciana é como um palco de contradições mortais, onde a luz do sol pode enganar os olhos, mas o ar gelado arranca a energia do corpo sem piedade. É um planeta onde a própria natureza parece lutar contra a vida, como se guardasse sua solidão de forma feroz. Essa combinação de ar rarefeito e clima instável cria um cenário quase pós-apocalíptico. O som do vento em Marte é fraco, mas constante. Um sussurro fantasmagórico que ecoa por suas planícies vermelhas. Para colonos humanos sobreviver lá não seria apenas um desafio tecnológico, mas um confronto direto com os limites da própria existência. Seria preciso trajes protetores, cúpulas pressurizadas e fontes artificiais de calor e oxigênio, pois o planeta não oferece nada além de isolamento e ameaça. Marte, com sua beleza melancólica e paisagens colossais, é ao mesmo tempo um convite à exploração e um aviso sinistro. Aqui, a vida não pertence a vocês. Essa atmosfera invisível e mortal é um lembrete de que, apesar da proximidade, Marte é um mundo que exige respeito e medo. Quer saber mais sobre os segredos sombrios do planeta vermelho? Então deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar todos os próximos mistérios que vamos revelar. Sua participação ajuda o canal a continuar trazendo conteúdos obscuros e fascinantes sobre o universo. Marte, o planeta vermelho, não é apenas fascinante por sua coloração única ou por seus vulcões gigantescos, mas também por ser acompanhado por duas pequenas luas enigmáticas, Phobos e Deimos, diferentes da nossa Lua, que é esférica e relativamente grande em comparação com a Terra. Essas luas possuem formatos irregulares e tamanhos diminutos, lembrando mais asteroides do que satélites convencionais. De fato, muitos cientistas acreditam que Phobos e Deimos são antigos asteroides capturados pela gravidade marciana em tempos remotos, tornando-os testemunhas silenciosas da história cósmica do Sistema Solar. Esse detalhe já cria uma aura de mistério em torno de Marte, como se o planeta tivesse aprisionado dois viajantes espaciais para sempre orbitarem ao seu redor. Phobos, a maior das duas luas, tem cerca de 22 quilômetros de diâmetro, um tamanho minúsculo se comparado à nossa Lua de mais de 3.400 quilômetros. Porém, o que lhe falta em grandeza sobra em destino sombrio. Phobos está condenado a cair. A cada ano que passa, ele se aproxima lentamente de Marte, como se fosse inexoravelmente atraído para um abraço fatal. Os cálculos apontam que em aproximadamente 50 milhões de anos, ele colidirá com a superfície marciana, ou se despedaçará antes, criando um anel de destroços que poderia transformar Marte temporariamente em um planeta com um halo de poeira e rochas. Semelhante a Saturno, esse destino inevitável de destruição adiciona uma atmosfera sombria e quase trágica à sua existência, como uma lua amaldiçoada que já sabe qual será seu fim. Já Deimos, a menor das duas luas, mede apenas 12 quilômetros de diâmetro. Diferente de sua irmã, ele não compartilha o mesmo destino de queda, mas aos olhos humanos, Deimos pode parecer até insignificante. Pequeno, irregular e distante, orbita Marte em um movimento lento e silencioso, como uma sombra discreta que ronda o planeta vermelho. Seu nome em grego significa pavor, enquanto Phobos significa medo. Juntas, essas luas herdaram nomes que evocam os sentimentos mais profundos da alma humana, lembrando constantemente que Marte, o deus da guerra, carrega consigo a simbologia da violência, do terror e do caos. Assim, Phobos e Deimos não são apenas satélites naturais. Eles são parte do enredo cósmico de Marte, um planeta que sempre remete à batalha e ao mistério. Enquanto Phobos caminha para sua ruína, Deimos continua sua dança solitária, mantendo-se fiel à sua órbita. Para a humanidade, observar essas luas é como espiar um destino alternativo, como se fossem sinais do que a própria Terra poderia um dia enfrentar. E talvez seja justamente essa combinação de beleza trágica e mistério cósmico que torna Marte e suas luas um dos maiores símbolos do lado sombrio do sistema solar. Marte, o misterioso planeta vermelho, desperta fascínio por diversas razões, mas talvez nenhuma seja tão intrigante quanto os indícios de que a água, fonte essencial para a vida como conhecemos,
já esteve presente em abundância em sua superfície. Diversos estudos apontam que há bilhões de anos, Marte foi um mundo mais quente e úmido, repleto de rios que serpenteavam pelas planícies, lagos cristalinos que se espalhavam em crateras e até mesmo vastos oceanos cobrindo regiões inteiras do planeta. Essas descobertas não surgiram de simples especulações, mas sim de provas deixadas em suas rochas, formações geológicas e minerais que só poderiam ter se formado na presença da água. O que antes parecia apenas um deserto cósmico árido revelou-se, através das lentes de sondas e robôs exploradores, como um planeta com uma história rica e possivelmente muito mais hospitaleira no passado. No meio desse cenário desértico atual, as marcas da água permanecem gravadas como cicatrizes do tempo. Valas, leitos secos de rios e deltas fossilizados revelam que correntes de água moldaram a superfície de Marte com força e persistência. Além disso, minerais hidratados como argilas e sulfatos foram identificados em diversas regiões, confirmando que o planeta já teve contato prolongado com a água líquida. Mais intrigante ainda é a descoberta de gelo subterrâneo, especialmente em regiões próximas aos polos, e a possibilidade de depósitos salinos manterem reservatórios líquidos escondidos sob a superfície, protegidos do frio extremo. Para os cientistas, essas pistas não apenas confirmam um passado úmido, mas também levantam a questão: será que a água ainda está lá, silenciosa e oculta, sustentando algum tipo de vida microscópica? O estudo da água em Marte vai muito além da simples curiosidade científica. Ele é o elo fundamental para responder a uma das perguntas mais profundas da humanidade. Estamos sozinhos no universo? Se Marte já teve condições para abrigar vida, é possível que micro-organismos tenham surgido e, quem sabe, sobrevivido em bolsões subterrâneos até os dias atuais. Além disso, compreender os ciclos da água marciana é essencial para futuras missões tripuladas. Afinal, se houver reservas de gelo ou água líquida acessível, os astronautas poderiam utilizá-las para beber, cultivar alimentos e até produzir combustível. O planeta vermelho então deixa de ser apenas um enigma distante e passa a ser um destino possível para a humanidade, sustentado pela esperança de que a água tão vital e universal continue a sussurrar segredos sob sua superfície árida. Desde os primeiros registros feitos por telescópios, Marte vem sendo um palco de mistérios que intrigam a humanidade. Entre seus fenômenos mais curiosos e exclusivos estão as formações geológicas, que não encontramos em nenhum outro planeta do Sistema Solar no Polo Sul marciano. Por exemplo, existe um espetáculo natural, apelidado de aranhas marcianas. Esses desenhos bizarros aparecem na superfície gelada quando o dióxido de carbono congelado, acumulado durante o inverno, sublima diretamente do estado sólido para o gasoso. O processo cria fendas e túneis subterrâneos que liberam jatos de gás, arrastando poeira e esculpindo marcas semelhantes a uma teia de aranha. O resultado é uma paisagem alienígena, quase artística, que mostra como até processos simples podem ganhar proporções extraordinárias em outro mundo. No entanto, as aranhas marcianas não são o único exemplo das formações singulares que Marte guarda. O rover Curiosity da NASA capturou imagens intrigantes de uma estrutura no Monte Sharp que se assemelha a uma teia de aranha fossilizada. Os cientistas acreditam que essa formação possa ter sido esculpida por uma combinação entre ventos persistentes e água subterrânea em eras passadas. Essa descoberta reforça a hipótese de que Marte já foi um planeta mais úmido, com condições que poderiam sustentar rios, lagos e talvez até formas de vida microscópicas. A cada análise, fica claro que o relevo marciano é como um livro aberto, cujas páginas registram violentas transformações climáticas e geológicas. É um planeta onde o vento, o gelo e o tempo esculpiram verdadeiras obras-primas, carregadas de segredos ainda não revelados. Essas formações, ao mesmo tempo estranhas e fascinantes, funcionam como pistas de um quebra-cabeça maior. O passado de Marte. Se hoje o planeta vermelho é frio, seco e inóspito, seu solo guarda cicatrizes que indicam um cenário completamente diferente bilhões de anos atrás. As aranhas de gelo, os padrões misteriosos no Monte Sharp e outras estruturas, ainda não explicadas totalmente, são vestígios de processos que mostram como o planeta já foi dinâmico e cheio de atividade. Para os cientistas, compreender essas marcas pode ser a chave para reconstruir a história do clima marciano e até mesmo identificar se a vida já floresceu ali. Para nós, que olhamos de longe, são lembranças de que Marte continua sendo um território de enigmas, um espelho de possibilidades e um lembrete de que o universo guarda muito mais do que conseguimos imaginar. Marte, o planeta vermelho, sempre foi um enigma distante no céu noturno, um objeto de fascínio, medo e curiosidade para a humanidade. Durante décadas,
tentamos não apenas observar a distância, mas também tocar sua superfície e desvendar seus segredos. Essa busca incessante pela compreensão levou à exploração robótica pioneira, que transformou o que antes era ficção científica em realidade palpável. Tudo começou com as missões Viking nos anos 1970, enviando as primeiras sondas a pousar em solo marciano, fornecendo imagens, dados e a certeza de que, mesmo a milhões de quilômetros de distância, era possível estudar o mundo inteiro sem sair da Terra. As Viking nos deram um primeiro contato detalhado com o solo, a atmosfera e os ventos do planeta, abrindo caminho para uma era de descobertas cada vez mais sofisticadas. Com o tempo, a exploração avançou, trazendo rovers cada vez mais complexos, capazes de percorrer grandes distâncias e analisar o terreno com precisão científica. O Sojourner, primeiro rover móvel a explorar Marte, iniciou uma tradição de exploração que se tornaria lendária. Em seguida vieram o Spirit e o Opportunity, que trabalharam por anos em um ambiente inóspito, mostrando que a resiliência humana pode ser traduzida em máquinas projetadas para resistir a condições extremas. O Curiosity e o Perseverance trouxeram tecnologia ainda mais avançada, analisando rochas, detectando sinais de água antiga e testando métodos que um dia poderão permitir que humanos caminhem pelo solo marciano. Cada missão revelou fragmentos da história do planeta, mostrando suas tempestades de poeira, vulcões colossais e a presença de gelo, detalhes essenciais para entender como Marte evoluiu e se transformou ao longo de bilhões de anos. Um dos destaques mais impressionantes dessa era robótica é o Ingenuity, o primeiro helicóptero a voar em outro planeta. Pequeno, ágil e projetado para superar a fina atmosfera de Marte, ele representa uma façanha tecnológica sem precedentes. Cada voo é um passo histórico, provando que a exploração espacial não conhece limites e que a criatividade humana pode transformar o impossível em realidade. Ingenuity não apenas captura imagens aéreas inéditas, mas também demonstra a viabilidade de novas formas de exploração, abrindo caminho para futuras missões humanas. É uma lembrança de que, mesmo em um planeta hostil, é possível vencer barreiras, explorar territórios inóspitos e descobrir segredos escondidos há eras. E assim concluímos nosso mergulho pelo planeta vermelho, revelando seus mistérios, desafios e maravilhas. Mas a história de Marte ainda está longe de terminar, e muitas perguntas permanecem sem resposta. Será que algum dia caminharemos por essas planícies vermelhas, explorando cada cânion e vulcão? Quais segredos a água congelada ainda guarda? Para descobrir mais sobre esse e outros mundos sombrios do universo, não perca o próximo vídeo. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações, para que juntos possamos continuar explorando os mistérios mais obscuros e fascinantes do cosmos. Marte nos mostrou sua face mais sombria e grandiosa, mas a aventura apenas começou, e você não vai querer ficar de fora.